Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, a Carla e a Mimi. Gente, essas meninas são maravilhosas. A Carla vocês já devem conhecer, já teve um podcast com ela aqui, mas se vocês não conhecem, elas são as famosas do desafio Sem Mimimi, né? Elas já seguem o estilo de vida carnívoro já há muitos anos, têm muita experiência na área de saúde, na área da carnívora. Então é com muito prazer e muita honra que eu recebo elas aqui maravilhosas. Carla, Mimi, muito obrigado. Sejam muito bem-vindas. Obrigado, Rafa, de novo, um prazerzaço estar aqui com você e agora para fazer um anúncio tão especial, né? Gente, um prazer estar com vocês também. Eu e o Rafa, a gente já fez uma live, foi fantástico e a gente tem uma live agora no nosso canal também com ele, tá? Depois vocês assistam para conhecer mais a história dele, ok? E obrigado, Rafa. É uma honra, né, Rafa, aceitar um convite de uma pessoa como você, que tem uma história incrível, uma jornada que você já vem trilhando, e a vida é feita assim, né, de surpresas, de desafios e de imprevistos. E eu estou adorando conhecer a sua família também, convido a todos a conhecer a família Sem Mimimi. E essa junção que a vida dá, a carnívora ela tem isso, ela conecta pessoas que estão, né, ali naquela mesma frequência, buscando do mesmo. E a gente ama bater papo sobre saúde, eu acho que foi isso que aproximou a gente. Total. Né, para quem não sabe, eu vou resumir rapidinho aqui, né? Eu fiz um podcast com a Carla algumas semanas atrás, alguns meses, se eu não me Um engano, mês. e um mês, né? Foi muito recente. E a gente, né, eu não sabia, mas descobri que ela, né, faz um desafio chamado Desafio Sem Mimimi há alguns anos já, né? Com uma comunidade muito grande, já que ela vem ajudando, né? Tanto a Carla quanto a Mimi. E elas nos convidaram, né, a participar desse desafio, né? Foi uma surpresa lá para o final do podcast. Ela deixou esse convite para gente e eu gostei do convite, né? Adorei. Achava que seria só mais um curso ou um desafio, né? Então eu topei participar e descobri um mundo completamente novo, né? Da carnívora e de saúde também, porque elas têm muita experiência mesmo na área, né? E é realmente como se fosse fazer uma faculdade ali, né? Do mundo carnívoro. E aí acabou, né? Esse desafio foram 21 dias, né? Apesar delas me dar e dá a todo mundo que participa o acesso vitalício, né, ao desafio, aquilo ali mudou bastante, né, o jeito que eu enxergava a carnívora em todos os ângulos, né, então indico muito, e é por isso que eu estou fazendo essa live também, para agradecer elas aqui de primeira mão por isso e recomendar para todo mundo também esse desafio delas, que é algo fenomenal, eu nunca vi igual. Né? E aí, depois disso, a gente se tornou amigos, né? Isso que é o mais interessante. Acho que o melhor de todos é que você acaba ficando amigo delas, né? Porque você, né, o curso ali, né, envolve um contato quase que diário com elas, né? Através dos áudios, dos vídeos, né? Da mentoria ali no, né, pessoal, que você acaba virando amigo delas. E aí, mesmo depois que acabou o curso, a gente continuou conversando ali no WhatsApp e tudo mais. E aí acabou que elas me conhecendo também, conhecendo esse meu lado de cozinheiro, né? De ter trabalhado já em muitas cozinhas profissionais, elas acabaram me incentivando a criar também uma mentoria sobre carnes, né? Sobre cortes, sobre modo de preparo de carnes. Né, porque, por incrível que pareça, e elas também me compartilharam essa informação, que dentro da comunidade delas, já de mais de 2 anos, de mais de, né, me corrija se eu estiver errado, mas já mais de 1.000 pessoas, né, dentro da comunidade de vocês aí, que já passaram pelo 1.500. desafio. Né, mais de 1.500 pessoas já dentro da comunidade do desafio Sem Mimimi, e elas me passaram algo que, né, elas disseram que muita gente ali dentro tem dificuldade de preparar carnes, né? No caso, ou comprar o corte de carne certo, ou até mesmo de preparar uma carne gostosa apenas com sal, né? Porque a gente foi doutrinado ali a fazer carne com todo tipo de tempero, né? Cebola, alho, pimenta e muito mais um monte de coisa que não precisa, né? A gente, quando começa a carnívora, a gente descobre que, né, uma carne boa mesmo só precisa de um pouquinho de sal, não precisa de mais nada, né? Só que a gente foi acostumado a colocar tanta coisa que hoje muita gente tem dificuldade de fazer uma carne sem sal, né? Então, poxa, e eu, né, como já trabalho com muitos anos de cozinha, adoro cozinhar, eu faço muita carne e acabei criando essa mentoria aí por conta delas. Então, né, venho aqui através desse vídeo em primeira mão dizer que eu
criei um desafio, né, uma mentoria exclusiva aqui do canal Modo Primal. É a primeira mentoria apenas para falar sobre o universo da carne, que é muito grande, né? Às vezes a gente pensa que dieta carnívora é só, né, é só comer carne, mas, gente, carne é um mundo gigantesco, né? Tem muitos tipos de carne, tem muitos tipos de animais, né, também, e, né, além de vísceras, de ossos, né, de gordura. Então essa mentoria serão 5 dias de acompanhamento diário, direto ali comigo pelo Telegram, onde eu vou estar ensinando vocês a fazer diversas receitas de carnes, de modo de preparo, como comprar carne, e tirando dúvidas de vocês também, todo dia. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E é isso, é a primeira mentoria aqui do canal Modo Primal. E por que a primeira? Vai ter vaga limitada, porque eu quero dar atenção especial para vocês. Então as vagas vão ser limitadas, né? Porque talvez vai ser a única mentoria, porque eu nunca fiz antes, né? E com o trabalho que a gente tem aqui é difícil, né, fazer outras coisas fora da nossa rotina. Mas eu quero muito fazer essa mentoria, porque esse estilo de vida carnívora tem me ajudado e transformado a minha vida da água para o vinho, né? Virou minha vida de cabeça para cima, né? Porque realmente, né, para quem sabe um pouco da minha história, eu já venho de uma de uma trajetória, né, com a indústria alimentícia já há mais de 10 anos e, né, já fiz todo tipo de dieta também há mais de 20 anos. Então a carnívora transformou minha vida e é por isso que eu quero muito criar conteúdo sobre isso e falar sobre isso e trabalhar com isso também. Então esse desafio, né, essa mentoria vai ser, né, vai ser um desafio aí para a gente fazer juntos, né? E eu tenho muita coisa para entregar para vocês e eu tenho certeza que isso vai mudar o jeito que você lida com carne, né, no seu dia a dia. E é isso, né? A princípio, né, essa primeira turma vai ser exclusiva para a comunidade aqui do canal Modo Primal e para a comunidade, para a família do Desafio Sem Mimimi. Adoramos isso. Olha, gente, quantos pontos aí importantes ele está trazendo. Porque é impossível a gente começar uma estratégia carnívora e a gente não mudar a mente, o corpo e a alma. É como se algo incomodasse dentro da gente, né? Ele ama o que faz, vai continuar fazendo, mas ele quer entregar o que transformou a vida dele. E realmente, Rafa, é um dos maiores desafios da nossa comunidade, é entender que carne eu compro, né? Essa carne eu cozinho ou ela é melhor assada? Essa carne, sabe, eu grelho ou eu faço na churrasqueira, eu faço na frigideira, eu faço na airfryer, no forno? Elas não sabem. Saber E reconhecer uma boa carne, né? e na nossa estratégia carnívora, a gente não tem muitas receitas, entre aspas, né? Porque, na verdade, os sabores mudam conforme o corte e o preparo. Então, o corte e o preparo, que é o que o Rafael vai nos ensinar, esse é o sabor que a gente vai trazer aquela variedade no cardápio. Realmente é um dos maiores desafios a pessoa entender o que comprar, né? Quando comprar, como preparar, isso aí vai trazer, sabe, uma riqueza muito grande para a estratégia carnívora. E o porquê, gente, quando ele fala assim, a gente só vai colocar sal. Quando você entender, né, quem não sabe nada sobre estratégia carnívora, né, siga a Carlinha, me siga. Na descrição desse vídeo, o Rafa vai colocar o nosso endereço lá no nosso canal do Instagram para que vocês compreendam por que o Rafa só coloca sal, né? Por que os outros não? Porque, gente, esses temperos, eles são carregados de antinutrientes. E aí, quando você vier e começar a ter em contato com isso, você vai entender por que dói uma articulação, porque formou cálculo renal mesmo você tomando bastante água, porque esses antinutrientes, eles acabam a longo prazo com a nossa saúde. E aí a gente acha que quando chega lá na velha, né, idade, lá 70, 80, depois de 50, as coisas aparecem. Não. A gente vem colecionando conforme o tempo e em algum momento é como um cartão de crédito, né? Você vai comprando, comprando e a fatura chega. E a fatura são esses desafios, como ele falou, refluxo, má digestão, fibromialgia, cólica, enxaqueca, insônia e por aí vai. Então, é muito importante você compreender que existe, né, um novo lugar para você experimentar. Não é Existe vida prisão. sem tempero. Ei, ei, ei.
existe vida, né, Carlinhos, sem Existe. tempero e que vai ser um prazer. Eu fui super incentivadora porque o Rafa, além de ser um super profissional, sabe, ele não pode guardar para ele tudo que ele ganhou com a carnívora, sabe, que é saúde, que é uma nova mentalidade. Ele está muito mais criativo, com muito mais energia. E isso, gente, nenhum saber deve ser retido, sempre deve ser compartilhado. E a gente tem essa cobrança na nossa comunidade, unir o profissional, porque eu e Carlinhos somos mentoras de saúde, e ele, o profissional da cozinha, que vai passar para a gente todas essas dicas para que a gente tenha muito mais prazer, porque se a gente não tem prazer no amar o que a gente faz, a gente não consegue perdurar assim por muito tempo. Então, Rafa, é uma honra. A minha família, sem mimimi, está toda convidada. As vagas realmente são limitadas. Por quê? Porque Rafa, ele já é um aluno sem mimimi. Então, quem vive, que convive com a gente, que fez nossa mentoria, entende que a gente não pode ser mais um número dentro de qualquer espaço. Ai, vai lá numa plataforma, você só mais um compra, se vira para lá. Com a gente não tem essa, e o Rafa tem essa mesma, sabe, linhagem, por isso que a gente se deu tão bem, porque a gente vê você como algo especial. Então, é num grupo fechado, você vai ter contato com ele durante o dia, você vai ter uma pessoa para responder suas dúvidas, né? Quantos cursos a gente compra, desafios, que nunca é respondida, a gente não sabe nem o que vai fazer com aquele material e joga para lá. Investiu, mas não faz. Então, isso é muito importante vocês levarem em consideração, porque não tem valor isso. Ou isso não tem preço, aliás, tem valor. Então, valorizem. É a primeira turma, pode ser a única, é um experimento que Rafa está fazendo em forma de gratidão. E aí, a partir disso, só Deus sabe o que poderá acontecer. Então, você seja tão especial quanto esse projeto e faça parte da primeira turma. E a Carlinha vai. Conta aí, Carlinha. Você falou maravilhosamente bem tudo, né? A gente tem uma grande, né, uma das grandes dúvidas que o pessoal tem, além de comer só carne, né? Comer só carne, comer carne com sal, né? E fala assim, ah, mas os temperinhos e tal, tempero é inflamatório, né? Então, além de tudo que a Mimi tá falando, o tempero ele cria um processo fermentativo dentro da gente. Então, se você quer curar o teu intestino, você deve tirar alho, cebola, tempero em pó, essas coisas e preparar sua carne só com sal. Aí que entra o, o lance de você saber o ponto certo da carne, porque isso faz total diferença. Eu era uma pessoa, Rafa, que lá atrás eu comia carne sola de sapato, né? Não podia ter um vermelhinho, não podia ter nada, e aquela coisa do tempero, e aquela coisa do... Hoje, nossa, carne mal passada, tipo assim, e você sente o sabor, né? Igual você pegar o fígado, por exemplo, bife de fígado, e você colocar um salzinho, e você grelhar ele só assim, ele fica mal passado, ele derrete na boca e você não sente aquele gosto forte, você não sente. É outra pegada. Então, assim, só que. É muito difícil chegar nesse nível. E a gente ouve bastante, né? Ah, eu não consigo conhecer de carne, porque todo mundo só compra o patinho, só compra. Chega lá no açougue, já pede aquela carne toda limpa, sem gordura nenhuma, e não sabem olhar a carne para ver se ela tá marmorizada, para ver se ela tá legal. São assim, coisas que no mundo carnívoro, para quem tá chegando agora, e o público hoje não é a nossa vovozinha que era cozinheira, não sei o que, não. O público hoje é aquele público que trabalha fora, que não tem assim, experiência nenhuma e fica totalmente perdido. Acaba, tem gente que só come carne moída, Rafa. Tipo assim, que chega lá no desafio e fala, tô uma semana comendo carne moída, gente. Como assim? Porque é o mais prático. Só que carne é prático, né, Rafa? Você pegou um pedaço de carne, cara. Se você souber o que fazer com ele, é rapidinho, você faz um negócio. Gente, vocês já viram os vídeos dele? São incríveis, gente. São incríveis. A gente já se sente assim, só de ver um expert, né? Então, participem. Galera Sem Mimimi também, o nosso grupo lá, eles já vão estar sabendo em primeira mão. Porque já vão ter ali o link, né? E ninguém vai ter o que reclamar de não sabe fazer carne, de não sabe fazer nada. Eu quero ver alguém reclamar agora, né, Rafa? Gente, perfeito. Nossa, muito obrigado. Adorei. Maravilha as palavras. Né, para o pessoal que está assistindo esse vídeo, né, e quer saber um pouquinho mais de vocês, né, ó, gostaria de pedir para a Miriam falar um pouquinho da história dela, né? Eu quero fazer um outro podcast com a Miriam, mas adoraria de ouvir um pouco da história para compartilhar com o pessoal aqui também.
Bora lá, pessoal, né? Entender sobre carnívora hoje, eu me sinto assim como se fosse uma coisa que eu recebi uma bênção. Porque durante a minha vida inteira eu sofri sobre obesidade, minha família praticamente inteira é obesa, minha mãe era obesa. Então, isso significa nascer essa pessoa já no mundo caramelizado, né? No mundo açucarado, num ventre onde só tinha carboidrato, açúcar, refrigerante, doces. E isso, gente, é algo muito grave, porque eu fui gerada assim, todas as minhas células assim, acostumada com isso, e quando a gente é acostumada com aquilo, o que é que acontece? A gente quer mais daquilo. E aí, compulsão a vida inteira, desde pequenininha, criança, adolescente, tudo, não, porque é taurina, né? Taurina já tem essa coisa de fama de gulosa, então atrelava isso, mas só que não. Então, desde a minha adolescência, eu queria mudar esse quadro. Então, na minha época, eu tenho 52 anos hoje, não existia celular, era revistinha, aquelas revistinhas saúde, né? Que a gente colecionava, fazia assinatura, chegava todo mês, e eu estudava muito aquilo. Só que eu não sabia que aquilo era um doutrinamento industrial. Mas, de certa forma, em alguns momentos servia, né? Porque quando eu fazia uma low carb e cortava tudo que era industrializado, os açúcar, aquilo já tinha um efeito. Mas só que via muitas receitas atreladas a isso, as frutinhas. E sabendo o que eu sei hoje, depois de entrar na carnívora, eu vi aonde foi que eu errei, aonde foi que aquilo não deu certo. Porque continuava com gatilhos, viciadas em receitas, receitas caríssimas, porque as coisas low carb é com oleaginosa, frutinhas que não são brasileiras. Eu moro no Nordeste, não tem pé aqui morango, de framboesa, blueberry, cranberry, eu não sei nem falar, gente, esses nomes. Tem banana, abacaxi, muito coco, jaca, manga, super doce, super calórica. E o que é que acontecia? Como se cura a compulsão? Hoje eu entendo que não tinha como. Primeiro, que se entrar açúcar, o seu corpo quer mais dessa química. Segundo, que você está nutrindo parasita. Uma boa parte dessa obesidade também vem de uma colônia, de uma microbiota totalmente deteriorada, açucarada, e eles comandam através do nosso corpo o nervo vago. Já, o Rafa já sabe sobre isso, porque ele viu lá no desafio, nossa aula, uma das primeiras aulas, gente. Quando a gente ativa o nervo vago e compreende que ele vai da cabeça aos pés e que ele manda mensagem do intestino para o cérebro, ele comanda, sabe? Você tem tudo a ver com sua imunidade, com as suas vontades, porque os parasitas mandam e comunicam através dele para o seu cérebro. Então, eu não sabia nada disso. Então, eu vivia viciada em receita, todo dia tinha que ter um bolinho, eu gastava horrores com aquelas farmácias naturais, entre aspas, que hoje eu chamo de casa de mofo, né? Porque hoje eu compreendo com muito mofo, muita coisa ali. E gastando horrores, mas não me curava. Então, a compulsão não saía, né? Um tempo dava certo, voltava aí, voltava aquele efeito eterno e que nunca se resolvia e não melhorou minha vida. Eu tinha ainda cólica, eu ainda tinha enxaqueca, eu tinha acne, eu tinha um monte de coisa. Isso né? E foi num clamor um dia, hoje eu moro aqui numa chácara, que eu disse, meu Deus, chovendo, eu assim, estava caminhando com minha filha, e aí começou a chover, e eu olhei para o céu e disse, meu Deus, me deu uma vontade assim de fazer uma oração, me deu uma luz, porque eu já faço tudo perfeito. Na minha cabeça eu era a saudável da salada, louca da salada, né? Passava a manhã lavando folhas, vegetais, tal, frutinhas, gastava horrores. E por que não funcionava? Que fome é essa que não acaba? Eu queria entender por que que eu comia tanto. E eu, contrário do Rafa, eu tenho uma saúde de ferro. Eu não tinha refluxo, eu não tinha azia, não tinha mal-estar. Eu podia comer uma jaca inteira e dormir, uma feijoada, botar farinha por cima, levantar, tomar coca, comer bolacha, o pacote inteiro. Não era uma nem duas, era inteiro. E ia dormir plena, acordava melhor ainda, comia mais ainda. Então, eu nunca tive esses problemas assim, gástricos, né? E aí você demora mais ainda de cair a ficha. Mas, como também outro bom ensinamento, eu queria o corpo perfeito. Eu queria simplesmente ser magra. Eu nem passava na minha cabeça sobre saúde. Eu queria ser magra e usar 38. Essa era a minha meta de vida. E aí, nessa oração, quando eu entro em casa, eu tomei um banho, vesti uma roupa quentinha, que eu pego o celular,
apareceu a primeira coisa, um anúncio carnívoro. E eu vi aquilo e aquilo vibrou meu coração. Eu disse, é uma resposta. E eu tenho muito disso, assim, com Carla, a gente é muito intuitiva, a gente pensa, sente, faz, a gente não quer saber o que vai dar. E aí deixa a coisa responder naturalmente. E aí eu comecei a olhar isso, eu disse, hoje mesmo, acabou-se comida, eu vou entrar na carne e vou ver o que é que acontece. Cara, em 15 dias eu já tinha perdido 6 quilos e 100 gramas. Com um mês eu já tinha perdido 15 quilos. Coisa muito rápida, muito rápida. Eu tenho um vídeo no meu perfil e eu disse, nossa, e cadê a fome que acabou com a fome? Daí eu fui compreender que compulsão alimentar não é algo, né? Ah, eu não fui sorteada por Deus. Na verdade, eu estou desnutrida. E quando você não coloca nutrientes dentro do seu corpo, o corpo quer comida. Aí eu não entendia, porque se eu acabei de comer agora 2 coxinhas enormes com refrigerante, eu não tô com fome. Por que eu tô com fome? Aí eu comia uma bolacha e continuava com fome. Aí eu comia bolo e continuava com fome. Como assim que isso não passa? Eu achava que era uma doença, sabe? Eu não entendia o que era isso. Aí hoje eu sei que eu estava colocando só açúcar, que o corpo não tinha nutrição. Hoje eu compreendo que a gente precisa diariamente de aminoácidos essenciais. Eles não são, sabe, gratuitos, o corpo faz alguns, mas a maior parte deles tem que ser colocada todo dia e ele não é cumulativo. Então, eu não comi hoje um boi inteiro, amanhã eu não preciso comer nada. Entende? Todos os dias eu tenho que repor, porque meu corpo é feito de carne, gordura e água. É igual Então, não tomar tem, banho, né, gente? Tem que tomar banho todo é, dia. e não tem outro alimento. Não tem nas folhas, não tem nas frutas, não tem. E o pouco que essas outras coisas têm é para elas, não é para nós. E elas, por ter isso e não querer dividir com a gente, ela criou estratégias feitas por Deus, como se fossem bloqueadores, como se fosse uma proteção. Então, ela faz o quê? Você vê que o feijão dá gases, estufa a barriga, para quê? Para que você não queira comer. Né? O açafrão tem um monte de oxalato. Para quê? Para que aquilo dê desafio. São microagulhas que eles vão se aglutinando, eles causam dores nas articulações. São agulhas fininhas, como agulha mesmo de costurar, só que de vidro. Chama-se oxalatos, ráfides. E isso vai se acumulando no rim, da cálculo renal. Então, ele criou isso para que o ser humano se ligue e pare de comer. Mas o que é que a gente faz? Bota o feijão na água, bota o repolho na água, ferve não sei o quê, deixa fermentar no vidro, fica inventando formas de ainda conseguir comer algo que não foi feito para a gente, a não ser que eu me perca numa floresta e para sobreviver eu como alguma dessas coisas para aguentar até aparecer uma caça e eu realmente me nutrir. Então, enquanto eu não entendi isso, foi só sofrimento. E aí, quando eu conheci isso, eu estava com 49, já sem menstruar, chegando à menopausa, começando desafios de baixa libido, de ressecamento. Só que com a carnívora, que é um organizador hormonal fantástico, natural, colocou tudo em ordem, a mimizinha aqui voltou à vida plena, aos ciclos, a tudo de uma forma gradativa e natural. Então, cada vez mais, quem pega lá no meu feed e me vê há 2 anos atrás, não era essa pele, não é, sabe, não era esse cabelo, esse tanto de cabelo, era pouquinho cabelo, a pele murcha, não tinha viço, ressecada, com todos os danos que o açúcar traz para a gente, que na verdade, é um corrosivo interno. Então, quando a gente compreende isso, que onde ele faz é igual esses corrosivos, ferrugem na grade de um portão. É isso que ele faz com a gente internamente. Nos envelhece, retira, né, a baía de mielina, ele tira a gordura nas nossas partes elétricas, aí a pessoa fica com Alzheimer, esquecendo de tudo, aí a pessoa fica com glaucoma, aí a pessoa começam os desafios porque no fundo dentro, você está totalmente enferrujada, ferrugem, e o que é que ama ferrugem? Parasita, cândida. Você vê que em indústrias, quando eles pegam aqueles canos imensos que vai fazer manutenção que tira a ferrugem, eles botam oxigênio, eles limpam aquilo. Aquilo é ser vivo, gente. É bactéria, fungos e parasitas corroendo. É assim que acontece com a gente. Só que as pessoas acham que a gente é comido quando a gente morre e é enterrado. Não, não. Você que tem qualquer desafio de saúde por trás, já tem esses seres aí indesejáveis, em desequilíbrio, porque nós somos mais bactérias
do que células humanas, só que Deus fez a gente com 30% dentro do intestino. Só que como a gente faz bagunça, come açúcar e tem hábitos ruins, quando chega a lua nova, a lua cheia, nossas águas sobem e o que é que acontece? Elas saem de onde deveria estar, que é dentro do intestino, e vai para o rim, vai para o coração, vai para o cérebro, vai para os olhos, vai para o ouvido. E aí ficam as pessoas cheias de sintomas. Então, a carnívora aqui daria uma semana de live. Para resumir a história, eu comecei a fazer carnívora, as pessoas começaram a perguntar, e aí eu comecei a ensinar. Só que aí, ensinando um a um pelo Zap, eu não dava conta. Aí uma amiga disse assim: Ué, por que você não faz, né? Um grupo e faz um Insta e fala isso de uma vez só, porque você não está mais com tempo para responder tanta gente. Eu disse: Tá bom. Aí na pandemia eu fiz o primeiro grupo. E no meu 15º grupo, eu senti no meu coração que eu conheci a Carlinha e eu sou assim quando me conecto, Eu tava sabe? entrando na carnívora, né? Eu tava entrando na É carnívora. algo mais forte que eu. Carlinha estava entrando na carnívora, eu disse, ué, eu me identifiquei que ela é muito autêntica, sabe? Muito estudiosa. E eu gosto muito de pessoas assim verdadeiras. E isso é tão raro. Quando eu encontro alguém nesse nível, eu abraço e não solto mais, porque isso hoje é Para, eu não relíquia. consigo. E aí eu já estou emocionada aqui. E aí eu disse assim, Carlinha, eu quero que você faça parte do meu desafio, eu quero que você sinta, eu quero sua opinião sincera, porque como você é sincerona, eu não gosto de gente mimizenta, não é bom, gente. Ouvir o que a gente quer não agrega, sabe? Eu gosto de ouvir o que a pessoa realmente está percebendo. E aí ela fez o desafio, ela disse, uau, Mimi, muito legal, gostei bastante. Eu disse, pois então, você vai fazer parte dele. E aí ela ficou rindo, não, amiga, não. Eu trabalhava, e aí eu abri mão do trabalho, eu tô num tempo assim, sabe? Vivendo a vida tal. Sabático, eu tô sabática. Não tô Foi. Que nem combina esse negócio sabática, essa palavra com Carla. Aí eu disse, olha, eu convidei gente 3 vezes. Aí teve uma vez que eu fiz uma oração de só é a última vez que eu vou convidar. Se não tocar o coração Ela dela, falou porque não assim: é vamos para fazer ser. um desafio, vamos fazer um então. Eu falei: um então? Então vamos fazer Foi. um. Aí meu marido falou assim: eu falei assim, o que que você acha, amor? Aí ele falou assim: olha, pro tanto de coisa que você faz, assim, para as pessoas, porque né, a Mimi tá falando que dava, né, no Olha, WhatsApp, gente, eu ele mandei falou um assim: áudio. Eu falei em áudio, eu tava falando com ela em áudio, aí eu disse isso no áudio. E como ela tava ouvindo e o esposo tava ouvindo, que eu sou assim, ó, topada com ele, que ele conversa a minha língua. Aí eu disse assim: olha, você deixa de besteira, porque você faz há anos, isso que ela ia dizer agora, você faz há anos de graça o que eu tô te chamando para fazer. Sabe? E você já ajuda as pessoas, só que assim você está ajudando, jogando pérolas que às vezes não dá retorno. Vamos jogar pérolas e falar para quem realmente quer ouvir, quer se transformar, que está cansado de ser enganado, está cansado de tentar comprar saúde, porque saúde não se compra. E aí ele ouvindo com ela, disse: É mesmo, você faz isso. E aí ela e me chamou para aceitou. fazer um, e estamos com 26 já, né? Meu Deus, 2 anos e pouco Não depois, não pode paramos largar, mais. eu disse a ela, quando eu morrer, que eu sou mais velha, ela tem que continuar sozinha. Aí agora ela chama o Rafa. Gente, já perceberam que o buraco é mais embaixo aqui, né? Elas têm muito conhecimento mesmo, e só o papo da Miriam agora também já foi bem profundo né? Sai um pouco, é além da carnívora, né? É muito sobre saúde, né? Só que a carnívora ela faz parte disso, né? Então elas são muito estudiosas, né? Muito pesquisadoras e cientistas do próprio corpo, né? É, perfeito, perfeito. Eu entendi isso depois que eu fiz o desafio delas. Mas, Carla, fala um pouquinho da sua história, então, por favor. Eu acho que parou aqui para mim e voltou a contagem. Parou para você aí o vídeo? Pra, pra mim não parou. Eu acho que às vezes ele para porque Não tem problema. às vezes Não, é o eu software acho que o mesmo. pessoal já conhece, eu acho que o pessoal já conhece bastante a minha história pelo podcast, né? Foi um podcast bastante assistido aí, graças a Deus. O pessoal deu um feedback muito legal. Várias pessoas do teu grupo vieram pro desafio, assim, foi uma coisa incrível, assim, porque, né, o seu grupo, ele é bem forte nisso mesmo. E eu tenho uma história parecida com a da Mimi, parecida com a do Rafa, aquela coisa da gente fazer tudo.
que é possível. Então eu tinha problemas intestinais, eu conseguia me manter magra, fazia low carb da vida, fazia cetogênica, conseguia vestir ali 36, 38, mas o intestino não ficava bom, né? A vida que a gente leva não tem uma qualidade em si, né? Porque várias coisas que a gente vai fazer é com dor e com cólica tipo, várias coisas simples, né? Assim, tipo, coisa de ir na praia, tá todo mundo na sua casa visitando e você acorda e é um terror, porque você tem que ir no banheiro antes de ir pra praia, porque não sei o quê, porque tem que comer aveia e tem que não sei. Então, a minha vida sempre foi assim. Então, um dia eu chorando, eu falei, o que mais eu posso fazer? Foi o mesmo caso da Mimi. E a carnívora caiu no meu colo, e eu falei, eu vou fazer isso aí para ver se dá certo, né? Porque eu já fiz tanta coisa, né? Vai ser mais uma coisa que eu vou fazer, né? E deu super certo, mudou a minha vida. Hoje eu não sinto dor nenhuma, não tenho nenhum problema intestinal. Tem 2 anos que eu não tenho nenhuma crise intestinal. E a gente faz isso com muita segurança, esse trabalho carnívoro, apesar de não sermos da área da saúde. Eu não sou nutricionista, a Mimi também não é, eu não sou médica, não sou não sei o quê, mas a gente está aí fazendo uma revoluçãozinha na vida das pessoas, trazendo a boa nova para elas, de que elas podem comer carne, que elas devem comer carne, que elas podem comer gordura, né? Isso está mudando gradativamente também aí fora, vocês que vivem, né, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos entrou muito em contato com a gente, Rafa, aqui do canal. Então aí tá tendo uma revolução nisso já, né? Já estão já pararam, né? Já estão colocando a gordura saturada como mocinha, porque esconderam isso da gente a vida toda, né, gente? Isso foi uma grande maldade, na verdade, né? Porque a gente chega em determinado tempo da nossa vida que a gente não tem o que a gente precisa. Homens com a testosterona caindo vertiginosamente, as mulheres chegando com 30 anos, todas na pré-menopausa e com vários sintomas, e a gente fala, gente, está uma epidemia. Mas por que está uma epidemia, né? A gente sabe por quê. Então não vou ficar falando óbvio, senão essa live aqui pode cair, tá? Porque eu sou expert em fazer isso, em ser bloqueada. Mas a história é essa, né? E aí depois meu marido entrou comigo, curou psoríase, curou problema respiratório, curou, cara, caspa, tem um cabelo hoje fortíssimo. Não tem não teve mais nenhuma crise de psoríase, isso foi inédito, assim, porque em 20 anos que a gente é casado, voltou de novo. Nada combina muito com a carnívora. E a gente vai parando com essas coisas gradativamente. Eu bebia, teve uma época que eu bebi mais, por exemplo, teve uma época aí, mas assim, sempre bebi casualmente e tal, não sei o quê. Isso não combina com o mundo carnívoro, entende? A gente, né, enfim. E só uma pequena amostra, assim, a gente não toma remédio nenhum, nem para dor de cabeça, para nada. E a gente tá totalmente com a mente, ó, ligada, a gente não é enganado, a gente fica totalmente esperto com as coisas. E o que o mundo quer é manter a galera dopada, né? De açúcar, de álcool, de remédio, de tudo, pra galera não pensar mesmo. E tá grande parte assim, né? Então a gente tem um movimento que ele é relativamente pequeno, principalmente aqui no Brasil, e a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, porque engajamento nenhum. Né, Mimi? A gente não tem quase visualização nos stories, a gente não faz patrocinado, porque mesmo quando faz, não tem engajamento, gente. A gente fala de certas coisas que não entrega para as pessoas, isso é normal, entende? Então pode se falar de um monte de coisa, mas disso, de saúde, de tal, a gente não pode falar. E é um trabalho mesmo de boca a boca, né? O nosso desafio ele funciona principalmente assim, né? A mãe que fala para a filha que fala para colega de trabalho, a colega de trabalho que fala para o outro, e assim a gente enche a nossa salinha e já leva para mais um monte de gente, porque quando a gente consegue mudar uma pessoa em uma casa, a gente consegue mudar são 4, 5 pessoas que daqui a pouco estão nesse mundo também. Às vezes um pouquinho mais resistentes, mas a mulher consegue mudar o marido, consegue mudando a alimentação do filho, e são essas revoluções que acontecem realmente, né? Então a gente fica muito feliz de ter entrado nesse mundo carnívoro. Eu fico, assim, uma coisa impressionante, porque eu vivi à base de suplemento, de remédio,
de tudo mais, de protetor solar, de não sei o que, essas coisas todas que a gente acha que precisa, creme para ruga de R$ 300 e não sei o que, não sei o que. Quando a gente vê, a gente precisa de um sebo bovino e tá ótimo. Um óleo de rícino e tá ótimo e tá maravilhoso. E é o que a gente precisa, voltar ao natural, né? E é isso, cozinhar coisas naturais, né? Coisas que são naturais pra gente, alimentos naturais pra gente. E essa arte que o Rafa domina bastante, né? Que é o dom dele. E agora entrando nesse mundo carnívoro também, porque ele também viu essa necessidade que o pessoal tem de aprender. A gente falou até na nossa live com ele essa semana, ontem, anteontem, não sei, né? E o pessoal já tá lá cobrando no grupo, tal. E aí, como é que tá? Não sei o que, isso aí, porque eu preciso aprender a fazer as coisas. E é isso, gente. Tem que aprender a fazer, é tudo muito prático. A gente não tem lixo, tá? Então não tem mais casca de nada, não tem mais aquela montoeira de lixo, né? Que a gente carrega quando a gente faz bastante comida e faz não sei o quê, arroz, feijão, descasca coisa. Não, carne é uma coisa maravilhosa. Você compra um pedaço de carne, você aproveita ele inteiro, é incrível, né? E é isso, né? A gente ama o que faz e vamos continuar aí por muitos e muitos anos incomodando aí, agora com o Rafa junto, né? Maravilhoso, com bastante receita. Agora não vai ter ninguém com mimimi reclamando que eu não sei fazer, eu não sei o ponto da carne, eu não sei não sei o que. Não, vai aprender tudo. Então venham pro grupo do Rafa aprender tudo sobre carne, corte, né? O que que é mal passado, o que que é o ponto, o que que você nunca deve fazer, que é bem passada, nunca deve fazer. Não. Perfeito. Gente, nossa, maravilha. Vou aproveitar, a gente tem um pouco de tempo ainda, né? Né, depois dessa experiência já de alguns anos fazendo esse desafio, né, ajudando mais de 1.500 pessoas, gente, é muita gente, né? Vocês poderiam compartilhar com a gente assim qual que é a maior dificuldade, né, além dessa de, né, de não saber comprar carne, não saber cozinhar carne, né, que infelizmente é normal, né, a gente, né, não, né, nem todo mundo aprendeu isso na infância, né? E qual seria a maior dificuldade assim, né, do pessoal que vocês ajudam? Gente, de verdade mesmo, a maior dificuldade primeiro é dar um reset, apagar tudo que aprendeu e reaprender a verdade sobre saúde. Essa é a maior dificuldade. E aí, a segunda maior dificuldade das pessoas é lidar com as críticas e julgamentos. Principalmente as pessoas que estão açucaradas, elas têm uma vulnerabilidade, sabe? Qualquer pessoa que fale qualquer coisa já mexe com elas. Elas sentiram o coração vibrar de fazer algo novo, experimentar, porque já fez de tudo e não resolveu, mas ao mesmo tempo que ela começa, né? Ah, você vai morrer, ah, você vai infartar, ah, o coração é isso, e não sei o quê. E aí ela fica meio que, tipo, isso mexe com ela, porque nós, seres humanos, fomos feitos com orientadores de fábrica, né, dados por Deus, e um deles é sobreviver. Então, qualquer coisa que soa como uma ameaça, a gente fica, né, tipo, acende um alerta. Mas, gente, o que é que eu sempre digo? É como o Rafa falou, nós somos cientistas de nós mesmos. Existe uma coisa, né, que se chama conhecimento e uma coisa que se chama sabedoria. Conhecimento a gente estuda, aprende, mas sabedoria é quando a gente vive. E tem coisa mais séria e mais importante do que uma prova social. Você conviver com pessoas e ver que curou um câncer, que curou fibromialgia, que tomava, sabe, os prazóis da vida, uma vida inteira já estava demente, meio que esquecendo tudo, e passa a não precisar daquilo e começa a lembrar, a ser criativo. Pessoas que não tinham foco para estudar, consegue passar numa prova, num concurso. Voltar Gente, a estudar, né, Mimi? Voltar é, depois de um tem tempo. uma menina mesmo, uma senhora, que voltou a estudar com mais de 55 anos, um sonho que ela tinha deixado para lá. Depois da carnívora, ela disse que teve uma coragem, se matriculou, já está estudando, nossa aluna, Sueli, quer dizer, já se formando num outro, sabe, num sonho que ela tinha abandonado. Mas esse abandono, muitas vezes, a gente acha, gente, ah, eu não tenho foco, eu começo as coisas e paro, eu não tenho disciplina. Gente, como é que você vai ter isso se você não tem saúde? Se você não tem uma circulação boa, se você não tem uma mentalidade boa, porque nossos sistemas precisam funcionar para que a gente funcione na vida.
Então, o que a gente muito vê é as pessoas voltarem para suas missões. Olha aí o Rafa, que é mais outra prova social, e daqui a 6 meses, um ano, ele pode fazer uma live e dizer: Nossa, lá em agosto de 2025, sabe, eu estava daquele jeito, conheci tal pessoa. Ele vai ter essa história para contar. Por quê? Porque a gente tem uma coragem, uma força que surge, não é porque é mágico, porque tem os percalços, tem os desafios quando a gente se torna carnívoro, da adaptação, da gente ter mudar a microbiota intestinal. Só que a gente vai tendo conhecimento, e com conhecimento a gente pega o mapa certo, a gente sabe, nossa, isso é isso, mas é passageiro, dura 2, 3 dias. Isso é isso, mas não é ruim como eu aprendi. Ai, diarreia era uma infecção. Não. Na carnívora, diarreia é bênção. Você está limpando o seu corpo, porque ele tem canais de limpeza, fontes que limpam, que é o suor, a urina, as fezes, a secreção, né? E aí a gente compreende que até uma febre não é mais o que a gente pensa. Um filho nosso adoece, a gente, uau, como ele está saudável. O corpo está combatendo rapidamente esse sintoma. Antes a gente ficava, meu Deus, não vou trabalhar que meu filho está doente. Hoje a gente diz, nossa, até X temperatura. Que bom que o corpo está saudável, lidando com isso. Então muda totalmente, porque a gente foi muito trabalhado no medo. Sabe, quando eu desafiei o Rafa a fazer essa mentoria, foi por necessidade mesmo das nossas alunas. A gente pensou em algo pequeno, fechado, exclusivo, né, para nós. Mas aí muita gente ficou, não, não, Mimi, como assim? Eu também quero, eu já faço parte da vida dele, como assim? Eu tô com vários prints, até eu mandei para o Rafa, olha, tem uma menina já me cobrando, que já entrou no nosso desafio e já está esperando esse lançamento aqui que está acontecendo agora. Sabe por quê, gente? Porque tem uma hora que não dá mais. Sabe? Pra gente ficar com a mesma vingente, sai daquele limbo, daquela. Ai, tô perdida, está perdida, quando aquela vida não faz mais sentido pra gente. E aí a gente precisa botar o pé no próximo degrau, e esse espaço de um degrau pro outro, a gente fica meio que. Ai, o que será? Porque a gente tem mania de querer saber tudo. Então, eu quero deixar o convite aqui agora, um convite de verdades, com sinceridade, transformador, sabe? Não se deixe para depois, não deixe, sabe, as coisas que tocam no seu coração. Fique pensando muito se faz, não faz, faça. Passe a pegar uma senha que eu e Carla pratica já há 2 anos e meio, que é sentir fazer. A gente não tem nem esse mimimi de, ai, Carlinha, você aprova isso? Não, eu senti, fiz, Carlinha já fiz, ela tá bom, amiga. Aí depois, ó, Mimi, eu fiz isso, senti. Tá ótimo, faça e sinta, porque é esse flow que vai trazer você para outro nível na sua vida. E eu achei impressionante a força interna, sabe, do Rafa, de se jogar em algo desconhecido, porque quando ele comentou para mim, disse, isso não faz mais sentido para mim, tá me incomodando um pouco, eu disse, tá esperando o quê? Porque as pessoas estão esperando o que você tem para entregar. E vai ser um projeto tão lindo, gente, tão rico, porque não tem nada mais sagrado e mais importante do que você pegar, ter a honra de preparar o seu próprio alimento, colocando suas mãos, seu tempo, sua energia, amor e comendo aquilo, né? Quando a gente ouve aí você é o que come, não é o que come só do alimento, de ser um hambúrguer ou de ser uma carne, não. É sobre o que a gente come também, o que foi colocado ali. Foi raiva, foi ódio, foi feito em grande escala, é um processado que você É rasga um qualquer plástico. coisa. É. Ou foi algo que você fez ali com musiquinha de fundo, cantando, feliz, sabe? Preparando para os meus filhos, para o meu esposo, com aquele amor. Esse amor, essa frequência vai no alimento. Então serão, sabe, dias incríveis ao lado dessa pessoa. Eu já sou a primeira inscrita. Eu disse a ele, se meu nome não tiver no primeiro da lista, se eu não for a primeira a entrar no grupo, eu faço uma revolução na internet. Mas, Mimi, só pegando o gancho no que você está falando, a terceira coisa que as pessoas têm mais dificuldade na estratégia carnívora, Rafa, é a aderência. Isso que a Mimi está falando, de você ter o prazer de fazer algo, você tem que saber fazer algo também. E é muito forte isso, né? Porque você sabe, você tem uma faca boa, você tem uma peça de carne boa que você comprou com todo carinho ali, que você escolheu, que você foi lá no açougue. E as pessoas estão tão corridas na vida que elas não querem saber mais de nada, sabe? De parar para ver aquilo, sabe? É isso que a gente traz também
no desafio sem mimimi, ou para um pouquinho. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô na estratégia carnívora há um mês, mas eu não consegui melhorar. Opa, como é que é a tua vida? Como é que você age com a vida? Hoje a gente fala isso, né, Mimi? Organize a sua vida, o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar, o horário, porque é assim que funciona. E é a hora de preparar o alimento é uma hora sagrada, né? Uma hora ali que você tá, meu marido aqui limpando a carne também, gente, às vezes eu coloco o vídeo dele, não tem uma pessoa que não comente, não sei como é que ele tem paciência. Como assim? Não sei como é que ele tem paciência. Meu, se você não fizer isso, quem é que vai fazer por você, para você ter uma, né, tirar ali os nervos e tirar não sei o que e tal. Você fala, meu Deus, as pessoas estão muito loucas, sabe? Tipo, não, eu prefiro preparar assim mesmo. Mas não é assim. A pessoa quando aprende é porque ela não sabe. Porque quando ela aprende, aí é outro nível, né? É outra, né? Né, Mimi? Gente, paciência a gente não tem, é para passar uma manhã que eu ficava uma manhã inteira na feira, escolhendo verdura e fruta, uma Credo. manhã inteira lavando e A gente armazenando, parecia e uma lagarta, todos né? os Uma dias da lagarta. vida preparando. Quanto tempo eu otimizei, pude estudar, porque na hora que me vem a fome, eu só faço aquilo, ou eu já deixo pronto os bifes, as coisas, ou eu vou cortar sal, pronto, e comer. É coisa de segundos, gente. Então, existem preparos que você pode ter mais tempo, que você faz no domingo, que faz aquele porco assado, amarrado, como o Rafa. Eu já vi no vídeo dele que eu babei daqui, se eu fosse vizinha dele, ele ia ter prejuízo. Mas aí, o que é que acontece? Ainda bem que você tá longe, hein, Rafa? Ainda bem que você tá... Na maior parte do tempo são refeições de segundos, gente. Então a gente consegue pegar essa vida nossa para fazer o que interessa, para olhar um filho, para ler um livro, para estudar, para ganhar mais dinheiro com o trabalho, para você se doar, para cuidar de sua casa, dos seus hábitos, treinar. É tão impressionante que até a economia, contrário de que muita gente pensa, é uma economia ser carnívoro. Mesmo você achando que a carne é cara, porque você ainda não viveu essa estratégia. Caro é o que eu fazia, 3 carrinhos de compras. 3, porque a Carbolândia eu tinha que comer de uma em uma hora, sabe? O dia inteiro comendo. E E uma quanto a coisa tem gente que botar gasta em outra. loja de Para comer a produto outra, tem que natural? botar a outra dentro. Ninguém come um pão puro. A gente quer o pão, o presunto, o queijo, a folha, o tomate, o hambúrguer, o ketchup, maionese. É uma lista de coisas para comer um pão. A carne a gente só Sim. coloca o sal e ponto final. Com o sanduíche, com uma hora depois, eu quero um docinho, eu quero uma frutinha, eu quero um cafezinho com uma bolachinha. E com a carne, eu como 2 vezes ao dia e aquilo tá saciado. O corpo, tipo, acalma. Por isso que resolve a compulsão, porque entra a nutrição e a gente fica tranquila, feliz, leve, nem pensa em comida e consegue pensar nas outras coisas. Então, não tem como, gente, sabe, abandonar. Depois que você conhece, sabe, tira as vendas dos olhos, começa a entender verdadeiramente o que é essa estratégia, não é prisão. Eu quero deixar claro aqui que muita gente vai chegar aqui que nunca fez. Você pode fazer para sentir o que acontece com o seu corpo, mas você pode, no final de semana, sair com seu esposo, ir para aquele jantar, tomar uma taça de vinho. Quando a gente pede para ser uma carnívora estrita, entendam que são pessoas que tanto se sentiram tão bem, como eu e Carlinha, que quer como estilo de vida, mas a gente abre exceções de vez ou outra, bem esporadicamente, mas abre. E tem aquela pessoa que tem muito desafio de saúde, precisa realmente curar algo. Então, ela faz restrita por um tempo, fica bem e vai testando o que é que ela volta para a vida dela, se aquilo ofende ou não, se ela dá conta de voltar a comer ou não. E tem aquelas pessoas que já são saudáveis, que podem continuar onde estão, mas antes ela colocava só aquele bifinho recomendado da palminha da mão e ela não precisa fazer isso, que isso não vai entregar saúde. Ela pode comer a proteína até saciar e incluir alguma coisinha caso ela não queira largar, porque nossa vida, entenda uma coisa, a gente passa o conhecimento, mas cada um vai fazer a sua carnívora do jeito que desejar. E aí depende muito do contexto, da sua saúde, mas quando você entender e experimentar o que funciona, é muito difícil. Você pode passear na Carbolândia, como o Rafa às vezes diz, eu comi um queijinho. Ele vê que ele solta gases, estufa, acorda inchado, estressado, não dormiu bem. Melancia. E aí ele volta para pura carne, porque é natural, é tão mágico, é tão claro, o corpo fala, gente.
Então, cada um vai viver a experiência e escolher a vida que quer levar, porque a gente é livre, que é outro valor da gente lá da família Sem Mimimi, liberdade. Você é livre para escolher a vida que deseja ter. Quando a gente te dá essa liberdade, a gente também se permite, né, fazer nossas escolhas. Então, Mas é nossa família é sobre inteligente, isso. pegando um gancho aqui no que você está falando, Mimi, o ser inteligente na vida, hoje fala-se muito em equilíbrio, né? As pessoas têm essa mania ao carnívoro radical. Não, gente, a gente tem que ser 90% carnívoro. Simples assim. O que você vai fazer com seus 10%? É problema seu, escolha bem, mas a gente tem que ser, como ser humano, 90% carnívoro. Essa é uma verdade absoluta, ok? Então, assim, ponto, 90% carnívoro. A gente usa a estratégia carnívora como uma estratégia de cura, como um remédio. Em vez de você tomar um monte de remédio, um monte de suplemento, você come carne. Olha que coisa maravilhosa, que coisa incrível, que é essa possibilidade, né? Que o Criador deu pra gente. E isso é uma grande verdade. Todos precisam de carne, né? Agora, 90% carnívoro. É o que você tem que ser. Pronto, ponto. Diariamente. Diariamente. É lógico que vai viajar. Esses dias aí o Rafa estava na Grécia. Aí mandou uma foto de uma mesa com pães. Olha, cara, eu não vou comer, mas não sei o quê. Mas, cara, se eu tô na Itália, por exemplo, eu vou querer comer um prato de macarrão. Eu não como Com glúten. Mas eu vou certeza. querer comer um prato de macarrão, porque eu nunca fui da Itália, tem a melhor massa do mundo, tem o melhor. Entende? Então é sobre isso a vida, né? Sobre essa. Isso, né? Mas sejam 90% carnívoros. Aí tudo flui. Tudo. Incrível. Totalmente. Deixando claro, eu não comi o pão, não. Mas é porque lá eles têm o hábito de colocar o pão mesmo. Mas eu não Sim, comi. não, não, aqui Pelo também. menos São Paulo, tudo, né? Você senta, já vem todo lugar, né? um negocinho de pão, né? Você senta, já vem o. Não, mas eu concordo com você, Carla. Hoje eu diria que eu tô 90% carnívoro também. 10%, às vezes eu posso comer uma fruta, posso comer alguma coisa fora, mas eu me sinto bem com a E carne. você já teve resultado pra caramba, né, Rafa? É um caminho sem volta, né? Não é, eu falo com propriedade, né? Senão eu jamais estaria fazendo esse vídeo aqui, eu teria aberto esse podcast, né? Porque, né, 20 anos de dieta, eu nunca abri um canal para falar sobre dieta, né? Mas é porque realmente isso mudou minha vida, então é por isso que eu tive que falar, né? É o que vocês falaram, né? Quando a gente descobre alguma coisa que faz tão bem pra gente, a gente não consegue ficar, a gente nem pode ficar quieto, né? A gente tem como dever até, né? Como ser humano, eu acho que a gente tem que compartilhar isso com o próximo, porque né? Não é possível, né? Numa sociedade que a gente vê todo mundo doente, é só sair na rua que a gente vê claramente isso, né? Né? Como você mesmo falou que eu estava agora de férias, eu estava ali na praia, né? Fiquei uns 10 dias ali de férias e eu vendo aquilo, todo mundo, né? E tá normal, porque como tá, tipo, mais de 60% das pessoas estão inchados, estão, né, inflamados, né? A gente vê claramente aquilo ali. Então, parece estar normal, porque como, né, quase todo mundo tá assim, né? São 30% que tá bem, né? Que você vê que tá com uma forma física, que não tá inchado, não tá inflamado. E a previsão é para 2050 tá 90% assim, né? Se continuar desse jeito, né? É complicado mesmo. Normalizou. Oi? Paralisou? Normalizou. As coisas ruins estão, tipo, normais. E aí você É, pode olhar uma criança tomando refrigerante, comendo pizza, chocolate, ninguém percebe nada, tá, tipo, tranquilo. Agora dá Aí, um se pedaço de você carne vê da um filho, criança. chega em casa, seu filho só come carne, eu vou te denunciar. Gente, carne é o alimento de sempre, de uma vida inteira. As pessoas, entendeu? Choca tudo isso. As A pessoas gente, perderam o a gente sentido. vive, a gente vive num mundo tão louco de, né, inversão de valores. A gente observa muito isso quando a gente está saudável. Eu vivo em algumas cidades aqui no Brasil. Agora, recentemente, eu estava 3 meses numa cidade com 7.000 habitantes no interior de São Paulo, Rafa. 300 quilômetros da Castelo Branco. 300 quilômetros Castelo. Então, né? Chama Água de Santa Bárbara. E lá tem 7.000 habitantes. E é roça, é o agro total, enfim, tem bastante carne, lógico, tem bastante boi. Eu sempre filmava lá as vacas e tal, não sei o quê. Mas o pessoal come só carboidrato, legume, fruta. No mercado, meu marido que ia, sempre que tinha promoção de carne, por quê?
porque uma que é promoção, outra que tem a carne fresca ali, né? A carne ali, o corte que tá fresco. Então, ele ia. Aí tinha a quinta filé. Quinta filé é o nome, né? Você vai lá no açougue da quinta filé, na quinta, não tem nem fila. Quarta-feira de feira, cara, é uma loucura. Os velhinhos se esbarrando, e se esbofeteando, e pegando a banana, a maçã, não sei, é explícito isso. E todo mundo com bolo, pão, bolacha, todo mundo doente e acima do peso. Todo mundo na cidade. Eu sempre vou fazer uma academia no centro ali, pertinho de casa, e o pessoal parece que finge que malha, né? Finge que malha, não sei o que e tal. Todo mundo acima do peso. E assim, você fala, você olha assim, aqui onde eu tô na Praia Grande, acho que o Rafa deve conhecer Mongaguá, Praia Grande aqui. A gente tá em Nossa, Mongaguá. Mongaguá. A gente Cresci tá, em a gente, Mongaguá ali. a gente tá em Mongaguá. Cara, que todo mundo, não tem uma pessoa que vocês não vê na praia acima do peso. Não tem uma pessoa. Às vezes eu vou na praia, não é querendo me achar, mas eu tenho um corpício, né? Bonitinho. Meu marido fala assim: não, você não vai colocar esse biquíni, não, que você vai chamar muita atenção. Você vai ser a única magra da praia, porque é assim mesmo. É assim, tá assim, tá uma coisa Tá incrível. assim no mundo E todo. aqui, tanto aqui quanto em Santa Bárbara, é só farmácia, Rafa. Só farmácia e clínica. Farmácia e clínica. Clínica ortopédica, clínica de não sei o quê, clínica, e uma farmácia atrás da outra. É impressionante. Você fala, meu Deus, é assim o mundo tá doente. Você fala, meu Deus. Triste, triste. Mas, né? É o Mas, mundo todo, né? Infelizmente não é só no Brasil, né? É o mundo todo. Mas é por Agora eu isso que, quero né, é por saber, isso que a gente está Rafa, aqui. o que muito me interessa, porque eu sou a mulher da agenda, mulher organizada. Quando começa o desafio? Perfeito. Olha, eu programei aqui pro dia 15. Dia Até 15 de quando eu posso setembro. me inscrever? Começa hoje, as inscrições começam hoje, até Começam que hoje. dia? Ó, provavelmente esse vídeo vai pro ar amanhã. Então vai começar amanhã, dia 5 de setembro, as inscrições. E eu vou deixar aberto aí até dia Até esgotarem as 12 vagas, viu, gente? Limitadas. também. Também, exato. Vai ser limitados porque assim eu vou conseguir dar atenção para todo mundo. Então eu pretendo começar a mentoria no dia 15, porque aí fica certinho do dia 15 ao dia 20, vão ser 5 dias. E eu vou deixar todos os detalhes aqui, mais informações na descrição desse grupo, na descrição desse vídeo. E ali vai ter um link também direto para o meu WhatsApp, que assim vocês conseguem me contatar, tirar dúvidas e receber o link exclusivo da comunidade fechada lá no Telegram da mentoria, que vai estar tudo bonitinho lá certinho, com acesso, né, a mim diretamente todos os dias. Então, as inscrições vão começar amanhã, né, setembro, dia 5, e vão ficar abertas aí até esgotar as vagas. Tá bom? E tá quase de graça, é um valor simbólico ali, como a primeira mentoria, para a gente poder validar isso, né, e transformar essa experiência aí numa mentoria de verdade. Então tá praticamente de graça, né? Mais como um presente mesmo para vocês, daqui, da comunidade do Modo Primal e do Desafio Sem Mimimi. todo mundo vai ficar fera em fazer carne. E ninguém mais vai Perfeito, ter mimimi. perfeito. Vou falar assim, Vai quando É vir. vierem de maravilhoso. mimimi, eu já vou passar o link. Falar assim, ó, para de mimimi, vai aprender a fazer a carne. Isso, Mas eu vou Maravilhoso, deixar. viu? Um presente verdadeiramente você está dando, né, para o mundo, para as pessoas, que as pessoas saibam aproveitar. Realmente hoje mentoria não é algo barato, principalmente quando ela é direto assim com o mentor, sabe? Onde você tem contato, onde você conversa. Gente, isso é de um valor no mundo atual que ninguém ouve mais ninguém, sabe? Que você não significa mais muita coisa, a gente quer ser ouvido e respondido. Então, abracem esse presente, presente do mês da primavera, sabe? Um mês bonito para nascer esse projeto. Inscrevam-se, não se ele é adie, todo porque poético. quando fechou as vagas, acabou. E aí não adianta. E quando é a próxima? A gente ouve muito isso lá, né, Carlinha? E quando vai ser a próxima, eu não consegui. Gente, a gente não sabe nem se acorda amanhã, sabe? É aquela coisa de viver o momento presente. Então, agarre, inscreva-se, absorva tudo de bom. Entre na carnívora, saiba fazer o que você se alimenta, porque a gente nem sabe se tem a segunda turma, e mesmo que tenha a segunda turma, entenda que esse valor presente, né, de presente como um primeiro grupo,
é só nesse grupo mesmo. Então, Rafa, assim como nós, além de ser sem mimimi, é um homem de palavra. Então, nessa turma é um valor, sabe, simbólico. E se houver a turma 2, ele conseguir encaixar isso na vida dele, não será o mesmo valor. E, gente, Então, que a hora maravilha, é né? agora. Participar da primeira turma, né? Olha só, gente, que honra, né? Então, vamos aproveitar, né? Vamos Não, aproveitar. gente, Assim, quando tiver lá mas, uma turma 20, 20 e poucos, igual, né, igual o desafio, as meninas chegam e falam, cara, eu participei da primeira turma. Olha só, cara, parece que tá, né? Então, participem, gente, vai ser demais, tá? Vamos linkar as coisas aí, receita, desafio, o desafio vem aí ensinando vocês a terem aderência, protocolos, a lidar com as questões que surgem, né, adaptação e tudo mais, ensinar vocês a começar a trilhar esse caminho, mas tem uma coisa muito importante que é saber fazer, né? Então, isso aqui, né? Saber fazer aquele pedação de carne, saber entender a carne, saber olhar para a carne. Então, isso é incrível e participem. gente, minha gratidão do fundo do meu coração por vocês, por ter conhecido vocês, né, por ter participado da mentoria de vocês, que foi, né, algo impressionante, e pelo incentivo, né, que vocês me abraçaram, né, na família Sem Mimimi, e me incentivaram e me inspiraram, né, a criar essa mentoria de carnes, né, porque a princípio eu tinha pensado em fazer um e-book sobre carnes, né, sobre tudo que tiver a respeito de carnes, mas inspirado na mentoria de vocês, onde vocês participam ali, estão ali se dedicando de corpo e alma ali todos os dias com as pessoas ali, respondendo todas as dúvidas. Isso eu achei muito incrível, porque eu também já fiz muito curso online e nunca teve esse apoio, né? Essa ajuda quase 24 horas, né? Não 24 horas porque a gente tem que dormir, mas vocês estão ali presentes de manhãzinha até de noite, sabe? Então eu falei, nossa, gente, eu quero fazer algo parecido, sabe? Porque só um e-book só acaba que não gera aquele valor, né? Não tem aquela conexão especial como a gente teve aqui e como, né, eu senti, né, no desafio de vocês. Então, mais uma vez, né, obrigado pela inspiração e pelo incentivo que vocês, né, de até estar aqui comigo, né, apresentando essa primeira mentoria do canal. E é isso, é isso. Muito obrigado, gente, de verdade. Eu vou deixar também o link delas, gente. Pesquisem sobre elas, entrem no Instagram delas, né, tanto da Miriam quanto da Carla, porque elas são especialistas nesse assunto, no assunto de saúde, estarão em boas mãos. Na E a verdade, elas nossa são live muito já mais do tá que no eu. canal no YouTube, tá, Rafa? Tá, já tá no nosso canal também, a nossa live que fizemos agora, anteontem, eu Perfeito. acho. Não, eu vou deixar todos os contatos das meninas aqui na descrição desse vídeo também. Deixei Tá o seu bom? contato lá Gente, também. muito obrigado. E, né, eu tô para fazer uma live mais longa com a Mimi, pra gente, né, com a Miriam, pra gente poder bater um papo longo e mais extenso, assim como a gente fez com a Carla um mês atrás, porque a Miriam também tem uma história incrível, ela falou só um pedacinho de tudo que ela sabe aí, de toda a história dela. Então, mal posso esperar pra bater esse papo com ela. Aguardem os próximos vídeos. Gente, obrigado mais uma vez, de verdade. Vocês são demais, maravilhosas. Deus abençoe vocês. Até a próxima, gente. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.